Segundo erro da série 5 erros que todo estudante de japonês comete. No primeiro erro eu falei sobre kanjis, sobre aprender os kanjis de modo individual, ao invés de aprender eles dentro de palavras, que é o eficiente. E o tema desse vídeo vai ser racionalizar demais o idioma, ou querer aprender a língua fazendo perguntas que envolvem o porquê das coisas. E esse tipo de pergunta, não me leve a mal, questionar é uma coisa boa, você deve questionar a maior quantidade de coisas possível, porque o conhecimento surge do questionamento. Mas o ato de aprender uma língua, absorver uma língua, se tornar fluente, ele não vem do aprender o porquê das coisas, ele vem do absorver as coisas do jeito que elas são. E aí, claro, depois que você já tem um conhecimento da língua, você já aprendeu ela, aí se você se interessa em saber as nuances mais específicas, se você quer ser um linguista, aí você pode pesquisar esse tipo de coisa. Mas seria mais ou menos querer você saber a origem do violão, a construção do violão, por que a corda é de um jeito e não é de outro, achando que isso vai fazer você aprender a tocar o violão. E não vai. O idioma é exatamente a mesma coisa e não tem nada de errado você querer depois aprender o porquê dessas coisas. Mas só para ser um pouco mais prático aqui, se eu falo uma frase em japonês, por exemplo, koko wa koen desu, aqui é um parque, nós temos essa partícula, wa, koko wa koen desu. E se você não sabe o que é uma partícula, tudo bem, depois você dá uma olhada lá no nosso livro, mas basicamente essa partícula é escrita com a letra Ha, mesmo que ela seja pronunciada com o som de wa, mesmo que nós tenhamos uma letra que tenha o som de wa, mas ela não é usada para partícula. E muita gente no começo quer questionar isso, mas por que é desse jeito e tudo mais. Só que é uma coisa que até os japoneses comuns não vão saber te responder. Quando eu digo comuns é que não sejam especialistas na língua, não sejam linguistas, não tenham estudado isso a fundo, né? E aí o estudante acaba se frustrando um pouco porque ele não encontra uma explicação do porquê que satisfaça ele, porque simplesmente não tem. As coisas são do jeito que elas são. E se você simplesmente aceitasse que é assim, você poderia usar o seu tempo e a sua energia para aprender mais frases, ao invés de ficar matutando numa coisa pequenininha que vai fazer pouca diferença nos seus resultados finais. Um outro exemplo, por exemplo, se eu falar Watashi wa Nihonjin ja arimasen, eu não sou japonês. E a forma de você fazer frases no negativo, assim, você coloca no final esse ja arimasen ou ja nai. E dentro dessa construção vem o verbo aru na negativa. Só que aí uma pergunta, mas por que usa o verbo aru se ele é usado na maioria das vezes para seres inanimados, né? Porque é o que é, simplesmente é desse jeito. E você pode, depois que você aprender japonês, né, depois que você já tiver uma capacidade de ler no idioma, de escutar no idioma, entender, aí você pode pesquisar em japonês mesmo o porquê de cada coisa, a origem de cada coisa. Outro exemplo, por que os kanjis têm mais de uma leitura? Por que usa kanji se poderia usar hiragana? Enfim, tudo que envolve o porquê tá te atrapalhando, na verdade, está fazendo você perder tempo encontrando uma explicação que vai resolver pouco os seus problemas e você poderia usar esse tempo para absorver mais. Sempre lembre-se, tá? Quando você estiver fazendo uma pergunta desse tipo, pensa assim, a língua ela é o que é. Ela é do jeito que é. E depois que eu aprender ela, aí eu posso buscar o porquê, se isso me interessar, se for a minha área de estudo, se é isso que eu quero fazer da vida. Mas se eu quero só aprender o idioma, se eu quero só falar o idioma, você não precisa dessas coisas. No próprio português você aplica isso, é bem provável que você aplica. Por exemplo, você nunca se questionou por que casa é escrito com S e não com Z, né? É uma pergunta que se um estrangeiro fizer para você, imagina um estrangeiro que está aprendendo português, chega para você e faz essa pergunta. Você vai ficar perdido, né? E não sei por quê, porque é o que é, né? Então aplique isso também quando você estiver aprendendo línguas estrangeiras. As coisas são do jeito que elas são. Com certeza seu aprendizado vai ser muito mais tranquilo e vai fluir muito mais quando você tiver esse posicionamento em relação ao aprendizado. Então esse é o tema do vídeo de hoje, bem rapidinho. Segundo erro, a gente tem mais 3 aí pela frente que eu vou publicar aqui. E eu queria te convidar para me acompanhar no Snapchat, se você ainda não está acompanhando. Estou deixando aqui no vídeo, aqui do lado, o QR Code, não sei o nome disso, para você me acompanhar. E também tem o nome do usuário embaixo, se você quiser procurar direto. Eu posto bastante coisa legal no Snapchat do meu dia a dia de estudo, do meu trabalho, dos bastidores do programa Japonês Online, do desenvolvimento de material e tudo mais. Até a gravação desse vídeo eu mostrei no Snapchat
o setup que eu fiz aqui, o lugar que eu vim para gravar e tudo mais. Então no Snapchat você pode ver umas coisas de um ponto de vista um pouco mais pessoal. E se você quer estudar japonês, começar a estudar japonês agora mesmo, também faça download aí ó, bati no fio aqui. Faça download do livro digital Desvendando a Língua Japonesa. É totalmente gratuito o livro, é só se você colocar o seu e-mail lá, que o sistema vai mandar o livro para o seu e-mail. Então é isso aí, vejo você no próximo vídeo. Tchau!